Senhoras e senhores, existe uma classe específica de interação de momento de dipolo, um tipo específico de ligação de dipolo a dipolo, que anteriormente era conhecido como ponte de hidrogênio, hoje é dita como ligação de hidrogênio. Essa interação de hidrogênio, ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio, como queira, ela acontece com algumas moléculas em específico e ela é como eu falei, um tipo de ligação de momento de dipolo que faz com que existam algumas propriedades anômalas em algumas substâncias. Então, é bem simples lembrar delas, isso já é caracterizado desde lá do ensino médio. O que eu estou me referindo é sobre as ligações químicas ou as interações intermoleculares que apresentam na sua constituição das suas moléculas esses três átomos aqui que eu acabei de escrever, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Moléculas que têm esses heteroátomos, elas tendem a, primeiro, ter uma interação, ter um momento de dipolo. A molécula tem um momento de dipolo, porque, como eu havia comentado no vídeo anterior, há elementos, esses ali, que são muito eletronegativos, que distorcem a densidade eletrônica e que fazem com que a molécula haja como se fosse um pequeno ímã, né? Ela apresenta momento dipolar, ela apresenta uma heterogeneidade na sua densidade eletrônica que faz isso. Obviamente, os elementos químicos mais eletronegativos vão fazer com que haja essa maior distorção da nuvem eletrônica. Portanto, é de se esperar que o elemento mais eletronegativo ou os mais eletronegativos possibilitem com que as moléculas façam pontes, façam interações de momento de dipolo mais fortes, mais efetivas, e em verdade moléculas que apresentam esses três átomos aí, flúor, oxigênio e nitrogênio, têm momentos de dipolo tão fortes que até chegam a ser caracterizados como uma classe em separado de interação molecular, interação intermolecular. Ou seja, nós vimos as mais fraquinhas, a interação de Van der Waals, nós vimos as intermediárias, momento de dipolo, e agora vamos ver a ligação de hidrogênio. Então, aqui embaixo tem uma representação do por que tem a ver uma coisa com a outra, por que esses elementos mais eletronegativos estão associados à ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Porque quando eu tenho um conjunto de moléculas, eu posso aqui imaginar um conjunto de moléculas de água, por exemplo, né? A água contém oxigênio. Claro, eu estou falando mais em compostos orgânicos, né? Mas aqui vai ser igualmente válido, né? Não vai ter problema usar esse exemplo agora. Quando eu penso num conjunto de moléculas, aqui, ó, acho que agora vai dar até um probleminha porque, eu acabei sobrepondo alguns átomos, acho que agora foi. O desenho não está excelente, mas já serve para exemplificar. Não ficou bom isso. No desenho em 2D fica melhor aqui. Estão percebendo que no desenho que eu acabei de comentar aqui embaixo, existem várias moléculas de água representadas em 2D, mas estão ali. E aí uma estrutura acaba interagindo com a outra devido ao fato de que há a proximidade entre o par isolado da água e
aqui esse tracejadinho com hidrogênio. Então notem que uma mesma molécula de água, vou pegar essa daqui do meio para exemplificar, né? Mas aqui que eu estou destacando em amarelo, ela tem 2 pares de elétrons no oxigênio, essa molécula, né? E esses 2 pares interagem com 2 outros átomos de hidrogênios provenientes cada qual de uma molécula de água, que são as moléculas aqui que eu vou deixar em cor de rosa para dar um destaque aqui também, uma aqui e outra aqui. A molécula de água em amarelo, ela também interage, tem seus hidrogênios interagindo com os vizinhos, que é o que eu estou desenhando em vermelho aqui. Então notem, a ligação de hidrogênio acontece tanto em um sentido quanto em outro. Acontece tanto no sentido de os hidrogênios da molécula interagem com pares de elétrons de outra, e os pares de elétrons dessa molécula interagem com os hidrogênios das vizinhanças, das moléculas das vizinhanças. Então, toda essa interação intermolecular, ou seja, entre moléculas, faz com que haja uma coesão no sistema que é análogo àquela coesão que eu estava mostrando sobre o momento de dipolo, que faz com que haja mudanças nas propriedades físicas, seja mais difícil separar essas moléculas, ou seja, fica mais difícil fazer com que ela passe do estado sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, por causa que justamente existem uma interação forte, por causa que existe uma interação forte, por causa que há uma interação entre o hidrogênio e um átomo de elevada eletronegatividade. E terceiro, que aqui deu para mostrar bem, olhando ali para a molécula em amarelo, olha só, ela interage com 2 outras moléculas em rosa e uma molécula em vermelho. Ou seja, a ligação de hidrogênio em uma mesma molécula pode ser feita, uma interação de forte magnitude pode ocorrer entre mais de um vizinho. Então, que é uma coisa que não acontece tanto ou com tamanha força nas outras interações. E isso garante com que sistemas que sejam constituídos por esses átomos, sistemas, ou seja, moléculas que sejam constituídas desses átomos, como, por exemplo, o ácido fluorídrico, a amônia, a água, e todas aqui, isso aqui peguei, H2O, representar da maneira mais clássica, pronto. E a água, elas vão interagir de uma forma muito efetiva, com uma magnitude, com uma força muito grande, e isso garante com que haja altos pontos de fusão e ebulição para as moléculas. Olha só, eu peguei um gráfico que ilustra bem como isso acontece aqui, Vou aumentar um pouco ele. Olha só, você tem aqui uma propriedade periódica sendo mostrada. Você tem o ponto de ebulição em graus Celsius, E também o período do qual o átomo pertence, um determinado átomo. Então, que eu tenho moléculas, na verdade só moléculas que contenham um átomo e hidrogênio, como é o caso daquelas que eu havia mostrado, A água, ácido fluorídrico, amônia, CH4.
Percebam que essas 4 moléculas aqui, quando eu pego uma tabela periódica, eu consigo olhar para esses elementos e perceber que eu estou aqui, ó, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Os 4 elementos que estão aqui, os seus hidretos respectivos, são essas 4 colunas da tabela periódica. E quando eu olho para esses 4 elementos em relação ao ponto de ebulição em graus Celsius, eu percebo que tá com uma pequena descontinuidade aqui, ele segue um padrão, ó, a menor eletronegatividade para maior. Então, entre esses elementos, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, qual que é o menos eletronegativo? O carbono. Qual que é o mais eletronegativo? O flúor. Notem que carbono e nitrogênio até seguem esse esquema que eu falei, mas água e ácido fluorídrico está invertido por essa lógica que eu acabei de apresentar. É que se você pegar o valor numérico de oxigênio e flúor, eles estão bem próximos. Além disso, lembrem que a água, ela vai conseguir, as moléculas de água vão conseguir formar o dobro de pontos de hidrogênio do que as moléculas de ácido fluorídrico. Quando você analisa, por exemplo, só um minuto, aqui, quando você analisa uma molécula de água em relação às outras, elas vão conseguir fazer várias pontes de hidrogênio. A molécula em si, ela é angulada e que possibilita com que ela faça mais de uma ligação de hidrogênio. Quando temos, por exemplo, o ácido fluorídrico, ela é uma molécula linear. E aí, os átomos de flúor só vão conseguir interagir com, no máximo, outra hidrogênio das proximidades. Então, apesar do flúor ser o mais eletronegativo, ele não consegue fazer tantas pontes de hidrogênio, a molécula em si não consegue desenvolver tantas pontes de hidrogênio quanto uma molécula de água. E é isso que diferencia esses pontos de ebulição. Notem que, ou seja, para ebulir o sistema, para fazer com que a água passe do estado líquido para o gasoso, a temperatura que isso acontece é 100 graus Celsius. O ácido fluorídrico é 20 graus, a amônia é menos 33 e o metano é menos 64. Em relação aos outros elementos que estão situados embaixo, pegando pela tabela periódica, silício, fósforo, enxofre e cloro. E aqui também vai ter germânio, arsênio, selênio e bromo, e estanho, antimônio, telúrio e iodo. Quando você compara por esses períodos, a gente sabe o que é período e família na tabela periódica. Então, água, amônia, ácido fluorídrico e metano estão todos no segundo período. As moléculas, os hidretos provenientes dos átomos do terceiro período, do quarto e do quinto estão aqui. E notem a descontinuidade que tem, e notem primeiro como é padronizado, como há um aumento do ponto de ebulição daqui para cá, leve, porém existente, E todas as moléculas aqui se enquadram como se fosse um ponto aí nesse gráfico, e você quase estabelece uma reta, Então, há um aumento do ponto de ebulição desses hidretos em relação a algumas propriedades. A gente já viu essas propriedades, eletronegatividade, raio atômico. A grande descontinuidade que surge
três caras aqui. Se você pegar, mas o metano, não, o metano está em linha aqui, ó, hidróxido de carbono, ou hidreto de carbono, né, que seria o metano, o hidreto de silício, o hidreto de germânio, hidreto de estânio, ó, são esses pontos aqui que eu estou colocando um tracinho em vermelho. Perceberam que eles estão todas em linha reta? Então, aonde que esperaríamos que a amônia estivesse nesse gráfico? Na reta referente à família dele, né? Então, que seria, aqui, né? A amônia deveria estar aqui. A água, né, que está situada aqui em cima, deveria estar aqui também, que é mais ou menos a reta aqui, que participa esse elemento. Então, notem que os únicos 3 elementos químicos que têm um ponto de ebulição normal muito maior do que as suas famílias periódicas, do que os elementos que estão ali em determinada família e do que o padrão que eu tenho nos períodos, os únicos 3 elementos são elementos que fazem uma interação intermolecular bem mais forte. E essa interação intermolecular bem mais forte eu já dei o spoiler ali já no início da aula desse vídeo, eu comentei, né? É a ponte de hidrogênio, a ligação de hidrogênio. E aí está expresso aqui o porquê que isso acontece com esses 3. Né? Olha só esses 3 têm um ponto de ebulição que não segue a reta. Todos os outros elementos têm um mesmo padrão. E esses, coincidentemente ou não, esses são os 3 elementos mais eletronegativos. Então, é isso que explica a formação de pontes de hidrogênio. Então, aqui eu só coloquei em hidretos, né? Mas todos os compostos orgânicos que contêm esses elementos químicos vão apresentar aí mudanças drásticas nos seus pontos de ebulição. Você consegue notar isso facilmente quando você pega por esse exemplo aqui, ó. Metano é o gás que constitui um dos gases que constitui aí o gás liquefeito de petróleo. Água, aqui, né? Todo mundo já viu ela. Então, olha a diferença que você tem de um ponto de ebulição da passagem do estado líquido para o gasoso, do metano para a água. Olha o quão distante é essa faixa de temperaturas. E isso surge justamente pelo fato que a água, o oxigênio presente na água, exerce aí uma interação eletrostática muito forte em relação aos elementos e às moléculas vizinhas, né? Isso devido à ponte de hidrogênio. Perfeito? Ok, perfeito. Então, a ponte de hidrogênio é um tipo especial de ligação, de interação de dipolo-dipolo. Então, a ligação de hidrogênio vai acontecer em todas as moléculas que irão conter em sua estrutura flúor, oxigênio e nitrogênio. Perfeito? Outras moléculas que não contêm esses elementos não vão apresentar esse tipo específico de interação. E aí nós temos muitas moléculas que têm esses elementos. Vamos pegar aqui, ó, nitrogênio. Pegando aí um mais clássico, as aminas. Olha, todas essas estruturas, perceba isso, todas elas, todas essas estruturas contêm um nitrogênio em sua estrutura alquílica em algum momento. Então, aqui nessa amina primária está localizada aqui, temos uma amina secundária e uma amina terciária, ou seja, uma amina onde o nitrogênio faz uma ligação com uma cadeia alquílica, 2 cadeias e 3 cadeias alquílicas. Notem que todos esses compostos são
isômeros entre si, eles mantêm a mesma quantidade de nitrogênio, carbono e hidrogênio. Todos esses compostos têm o mesmo peso molecular, porém eles contêm um ponto de ebulição distinto. Então, um ponto de ebulição ou ponto de evaporação, né, da amina primária de 97 graus Celsius, da amina secundária 84 e da terciária 65. Por quê? Por que isso acontece? Nós já temos pelo menos uma ideia inicial do porquê isso acontece. Quando eu desenho essa estrutura, eu consigo entender o que isso está acontecendo nessas estruturas, por que a amina terciária vai ter um ponto de ebulição menor e por difusão também do que a amina secundária e a amina primária. Olha aonde está situado o nitrogênio e olha o efeito que os ligantes aqui do nitrogênio, o nitrogênio é essa esfera em azul que você vê no centro da tela, eu desenhei a amina terciária, a dietilmetilamina, né? E diferentemente dessa estrutura, eu vou pegar a estrutura que está aqui, né? A amina primária, eu tenho a seguinte estrutura como base. Vou desenhar aqui uma metila, mais um aqui, mais a amina. Essa é a estrutura da amina primária, que só está faltando um átomo de carbono aqui. Como eu estou fazendo no freestyle, isso acaba dando uns probleminhas, mas aqui, pronto. Tudo certo agora. Otimizei, pronto. Agora essa daqui é aquela primeira estrutura, né? Olha só. Então eu tenho uma ramificação metílica e eu tenho uma butanamina, né? Uma estrutura onde eu tenho 4 átomos de carbono e antes eu tinha feito da maneira correta. Mas não importa aqui, o que importa é a ideia de que notem essa região aqui da amina. Se eu tiver uma outra estrutura aqui próxima, ou até se eu imaginar que essa amina tem um par de elétrons situados acima dela, eu posso imaginar essa situação aqui, ó. Eu vou colocar uma amina aqui qualquer, só para não ficar perdendo muito tempo no desenho. Opa, dei um super zoom aqui. Notem que esse nitrogênio fica em certa proximidade com o hidrogênio dos vizinhos. Portanto, as aminas primárias, elas conseguem fazer muito mais pontes de hidrogênio do que quando eu pego uma amina terciária, onde ela não consegue, ou pelo menos vai ter um impedimento estérico e também um impedimento do fato de que ela não contém uma ligação de hidrogênio com o respectivo nitrogênio da estrutura dela. Aqui fica melhor. Então, para que uma molécula vizinha consiga se aproximar dela, ela vai ter que... Notem que aqui essas metilas e esses outros grupamentos aqui, eles acabam protegendo, né? Se você pensar dessa forma, que fica bem melhor, né? Imagina que pela parte superior dessa molécula tem uma outra molécula interagir. Se chega uma vizinha ali. Esses hidrogênios aqui vão propiciar a distância
uma distância tão grande que vai impossibilitar, inviabilizar a ligação, a ponte de hidrogênio entre esse nitrogênio em azul e um hidrogênio aí de uma molécula vizinha. Então, é isso que explica esses pontos de ebulição tão distintos das aminas. Se eu pegar aí um quadro comparativo entre os pontos de ebulição de compostos, aqui ó, na primeira linha eu tenho somente, vou fazer um quadrinho aqui para chamar a atenção, para ficar bonito, né? Na primeira situação eu tenho somente aqui. Eu tenho somente estruturas com mais ou menos o mesmo peso molecular, né? Se você fazer o somatório aqui de quanto que pesa essa estrutura desse propano, vai ser bem próxima à do éter, do álcool e da amina, que contém 2 átomos de carbono em sua estrutura. Em verdade, dada exatamente, né, o peso, né, o propano do dimetiléter, do álcool etílico ou etanol e da etilamina. Todas essas moléculas têm o mesmo peso, eles deveriam ter mais ou menos o mesmo, também tem mais ou menos o mesmo volume, mas diferem entre si, né? Aqui o que tem em vermelho, que é o ponto de fervura, né? Boiling point, o ponto de ebulição. Então, quanto maior a capacidade desses compostos em fazer pontes de hidrogênio, maior vai ser a interação entre eles. Então, o alcano ele não consegue fazer nenhuma ponte de hidrogênio, por isso ele tem a menor interação, por isso tem o menor ponto de ebulição. Agora, um éter já tem maior ponto de ebulição, enquanto que um álcool, olha a diferença mais de 100 graus de diferença. Notem que a amina tem um valor intermediário entre o éter e o álcool, justamente por aquelas considerações que eu fiz, que o nitrogênio não é tão eletronegativo quanto o oxigênio. E um oxigênio que está fazendo ligações com hidrogênio, em sua estrutura vai ter uma maior facilidade em fazer pontes de hidrogênio do que um éter, que vai estar protegido pelos grupamentos metilo. Entendendo uma linha só, você consegue entender as outras, né? Porque aqui o comparativo é só para demonstrar que aumentando o tamanho da cadeia alquílica, os mesmos padrões são observados. Então, aqui tem uns exercícios que eu vou deixar para comentar aí no fim da aula, e até para a hora que eu passar para uma versão final do PDF dos slides, você vai ter em português aqui e tal, e aí vai ficar mais fácil. Eu quero só por hora comentar sobre essas interações, né? Por causa que só está faltando mais uma das coisinhas que eu gostaria de chamar a atenção, que é a solubilidade. Então, esses compostos que têm dipolos, ou que fazem, principalmente os que fazem pontes de hidrogênio, eles têm uma outra característica além dos elevados pontos de ebulição, bem como de fusão. Mas eles também têm uma maior solubilidade em água. E é de se esperar, né? Aqui ó, tem uma comparação entre a solubilidade de éteres. Então, o dimetiléter, então é a solubilidade dos éteres em água, né? O dimetiléter, vou fazer aqui uma estrutura dele. Então, essa estrutura aqui é o dimetiléter.
e nessa estrutura eu tenho uma estrutura que é miscível, muito bem miscível em água, muito bem solúvel. Ao aumentar o tamanho da cadeia alquílica, que é para 2 carbonos, de um lado e do outro, eu começo a diminuir a solubilidade desse composto. Por quê? Pelas mesmas razões que eu já comentei anteriormente. Como eu estou falando, ó, é a solubilidade dele em água. Isso quer dizer que para que alguma coisa esteja solúvel em outra, ela tem que estar solvatada, né? E para estar solvatada quer dizer que vai ter um monte de molécula de água ao redor dela. E vai ser tanto mais efetiva essa solvatação quanto maior for a interação dessas moléculas. Se eu tiver uma ponte de hidrogênio, a interação é... Aqui só fica, não consigo fazer toda a caixa d'água, né? Mas já dá para imaginar. As interações mais fortes vão ser feitas entre as pontes de hidrogênio. E aí eu preciso ter um oxigênio aqui, né? E eu tenho de fato. Mas seria mais efetivo se esse oxigênio estivesse na ponta da cadeia. E aí não seria um éter, né? Então, aí sim eu teria até um composto solúvel, mas como ele está no intermédio e não na extremidade, há uma dificuldade de acesso das moléculas de água em relação a esse oxigênio. E tem outra coisa também que eu não estou comentando, né? Conforme eu aumento a cadeia alquílica, deixa eu tirar as águas para não incomodar, eu tenho o aumento de uma estrutura que é não polar, de uma estrutura que não tem em sua natureza a facilidade em se misturar com água. Aqui eu aumentei o tamanho da cadeia alquílica, então são 2 para cá e 2 para lá, né? 4 é o dibutil éter. Então, quando eu aumento, aqui eu até exagerei, né? Mas se fosse só com 3 átomos de carbono, a solubilidade dele em 25 gramas, em 100 gramas de água, eu só conseguiria solubilizar. Aqui, ó, apaguei aqui, aí fica melhor. Pronto. O éter propílico, né? Eu conseguiria solubilizar isso daqui somente 0,25 gramas desse composto para cada 100 gramas da água. Quando eu pego um composto que é, por exemplo, um composto que tem 2 átomos de carbono, que é o que eu estou mostrando aqui agora em verde, ó, esse composto tem uma solubilidade de 10 gramas para cada 100 gramas de água. E aqui os que estão ditos como solúveis, quer dizer que a solubilidade é muito maior, eu consigo aí quase fazer 1 para 1, né, de solubilidade. Então, os padrões que eu tenho também para compostos que apresentam aletos em sua estrutura vão estar análogos ou em linha com aquilo que a gente já viu aí no último vídeo, né? Ou seja, compostos que contêm aletos, principalmente flúor, né, vão ser solúveis, principalmente aí quando tem uma pequena cadeia alquílica, vão ser solúveis em água, né? Até 3 carbonos eu tenho uma grande solubilidade, e depois de 4 carbonos à frente eu tenho compostos insolúveis, porque novamente eu vou ter cadeias alquílicas que são muito grandes e elas não são solúveis em água, e aí isso pesa muito na solubilidade desses compostos. Conforme eu diminuo a eletronegatividade do aleto mantendo a estrutura alquílica constante, eu diminuo a solubilidade desse composto em mesma proporção. Então aqui quando eu pego o composto de iodo, por exemplo, já quase todos eles, embora pequena cadeia alquílica, ele já começa a ter baixa solubilidade justamente pelo fato de que o iodo não vai conseguir fazer tão bem pontos de hidrogênio, na verdade ele não faz, e ele já não é tão eletronegativo, além de ele ter um volume muito grande, que
faz com que apresente grandes dificuldades em ser solubilizado em água. Então aqui os exercícios que eu pedi aqui, eu vou, como comentei, vou traduzir isso para ficar no vernáculo, né? Ficar bonitinho para nós aqui. Mas pelo menos esse problema 21 aqui eu gostaria que vocês fossem pensando antes de eu começar o outro tópico, que é muito legal esse exercício. Ó, o problema 21 pede o seguinte: você pode, sei lá, fazer isso no teu caderno, pensar sobre, só para mesmo criar o raciocínio. Explique o porquê. Aí letra A. Por que a água tem um maior ponto de ebulição, né, ponto de fervura, boiling point, do que o metanol? Então a água ferve a 100 graus Celsius. Por que isso por que a água tem um maior ponto de ebulição do que o metanol? O metanol ferve a 65 graus Celsius, está aqui. Então, você já sabe dar essa explicação, só mesmo para ver se você captou o que eu comentei. Então, por que isso acontece? Por que a água tem o maior ponto de ebulição? Pense sobre isso, ou anote aí, né? Ou por que isso acontece. Mas aí olha a letra B. Por que a água tem um ponto de ebulição maior do que a amônia? Será que essa explicação que você tem para a letra A se enquadra na letra B? E aí na letra C por que a água tem um maior ponto de ebulição do que o ácido fluorídrico? Na verdade, eu acho que essa questão está até meio morta, né? Porque é aquele gráfico que anteriormente, quando eu usava esses slides, eu não apresentava ele. E ele acaba mostrando, já aquele gráfico lá já está a resposta, mas é importante você ter em mente o porquê dessas coisas, porque essas três situações vão apresentar essas diferentes faixas de ponto de ebulição. Eu já vi aquelas propriedades que eu falei, eletronegatividade, quantidade de ligações de hidrogênio e tamanho, né? Então, eu acho que por hora para esse conteúdo sobre solubilidade está resolvido. Provavelmente eu ainda mande algum conteúdo sobre conformação dos alcanos e vou pegar mais alguns conteúdos de hibridização para a gente ir avançando no nosso conteúdo, tá? Em breve vai ter uma listinha de exercícios, tá? E caso vocês tenham alguma dúvida, só me endereçar, só me mandar por e-mail, ok? Até mais!